Oi, gente. Bom, eu queria agradecer demais a sua presença aqui para conversar com a gente, Grace. Queria que você se apresentasse, então, por favor. Obrigada, Daiane. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Graciane Pires. Eu tenho 36 anos, sou atriz, professora e diretora de teatro. E atualmente também sou pesquisadora. Estou fazendo um doutorado com o tema do teatro russo. E é isso. Que legal! Então, eu queria que você contasse para a gente como é essa rotina de uma pesquisadora, porque você falou, né? Você é atriz, você é diretora, você é professora, né? Então, assim, eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo essa sua rotina de pesquisadora, né? Que você está focada nisso no momento. Você ainda apresenta, você ainda faz esses outros trabalhos, você dá aula ainda ou não? Você, Isso. por enquanto, Atualmente eu dou aula, agora por conta da pandemia, eu tenho agora, estou com a folga, vou voltar agora, acho que no primeiro semestre vou voltar para a escola, dou aula numa escola para jovens de teatro, e na parte da pesquisa, e aí eu divido isso, né, com a parte do trabalho da pesquisa. Eu comecei essa pesquisa em 2019, no segundo semestre, e aí tenho toda uma rotina daí, né? Tem todo um trâmite para você. Quando você entra na pós-graduação, a gente tem que fazer disciplinas, tem toda uma questão das horas que também você tem que estudar sobre o seu tema de pesquisa. Então, você tem que ler todos os materiais que já estão disponíveis em português, às vezes você tem que também procurar em outras línguas. Material inédito, né, para poder realmente reunir isso tudo, estudar e poder então fazer um trabalho seu a partir de toda essa reflexão, né? E aí então, na minha vida, a pesquisa aconteceu mais ou menos assim. Eu nunca fui integralmente só pesquisadora. Agora esse é o momento da minha vida que eu estou realmente direcionada quase que só para pesquisa. A pandemia também ajudou nisso, né? Mas, em geral, eu sempre tive períodos em que eu trabalhei ou como atriz e diretora, e aí, no meio desses períodos, eu fazia pós-graduação, né? Então, primeiro eu fiz a graduação, aí comecei a trabalhar, depois de 5 anos, fiz o mestrado, unindo sempre o trabalho, sempre trabalhando junto, uhum. e depois também dei mais um espaço, depois de mais 5 anos, aí eu entrei no doutorado. Porque então, no meu caso, a pesquisa sempre anda junto com a questão da prática, da encenação. E agora, então, eu tô pesquisando um ator, um grande ator russo, que saiu da Rússia e foi para os Estados Unidos, porque ele foi o que a gente chamava na época do regime soviético, né, na Rússia, que mudou o regime comunista, e aí algumas pessoas de várias áreas assim da da Rússia, assim, de várias, que trabalhavam também com diversas coisas, e muitos artistas saíram de lá devido ao regime. E o Michael Chekhov foi um deles, né? Que acabou indo para os Estados Unidos, e lá ele teve todo um trabalho como professor e foi um dos mais importantes professores do sistema de atuação é, que ele cria, né, um sistema de atuação, mas que também ele vai então desenvolver isso junto com a carreira dele de ator, vai atuar no cinema, e aí ele vai desenvolver toda uma metodologia que é muito utilizada também no cinema pelos atores de cinema até hoje nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que é o método do Michael Chekhov. Na verdade, o nome dele, né? Aí tem essas coisas bem de pesquisadora, né? O nome dele russo a gente chama Mikhail Chekhov, mas no americanizado, né, ficou Michael Chekhov. E quem lida com teatro, assim, quem gosta, tem um livro dele que a gente estuda aqui, que é o que chama Para o Ator, que tem em português,
né? E aí que foi muito usado, assim, muito usado por vários atores, inclusive o Juca de Oliveira, que é um ator bem importante para nós, né, aqui no Brasil, ele faz o prefácio da edição brasileira desse livro. É isso. Entendi, muito legal. Então você, quando não existe pandemia, né, você Quando não... continua com o seu se quando não existia pandemia, você continua com o seu trabalho de professora, né, e Isso. paralelo a isso você ia frequentando as aulas, né, da universidade, né, que é uma base para você fazer a sua tese, né, e aí você Isso. vai conciliando então essa pesquisa junto com a profissão, né, do caso. Exato. E uma Às coisa vezes, interfere na outra? sim, porque o que que acontece? Uma pesquisa, quanto mais você vai fazendo, principalmente assim, o mestrado são 2 anos, então é uma pesquisa mais rápida e mais direcionada. Mas o doutorado, que é o meu caso, são 4 anos, então é quase uma nova graduação. Sim, Então você tem muito menos aulas, porque o que acontece? Você vai ter bem menos aulas e muito mais responsabilidade. Você tem que aí apresentar, você tem que escrever artigo, você sim, tem que escrever a tese, sim, e tem que escrever comunicação, por exemplo, a gente tem várias comunicações, tem que fazer o que a gente chama assim da divulgação mesmo, né? Para as pessoas que não são da academia. A gente tem essa parte toda de fazer artigo e publicações para os nossos pares, que seriam as pessoas que também pesquisam, tanto outro trabalho para divulgar nossas pesquisas para a sociedade em geral, né? sim. Então tem tudo isso, é complicado, não vou mentir, é complicado manter, né, as duas coisas. Mas para mim, no sentido assim, eu tenho muito, como eu pesquiso uma questão também de pedagogia do ator, que esse cara, como eu falei para vocês, ele foi um grande professor, né? Então, eu tenho essa questão da pedagogia mesmo, e eu gosto muito de dar aula. Então, eu continuei numa situação antes da pandemia, né? Eu estava dando aula, estava pesquisando, e isso exige, então, que você tenha realmente um horário bem puxado, porque assim você tem que porque são duas coisas que drenam muito né, a tua energia, a tua atenção. Você não vai poder, você não sai de casa normalmente, vou dar uma aula já, né? Você tem que ter toda uma programação, Preparar, né, a aula, tem que se preparar, né. preparar. E, por exemplo, eu tô dando aula na escola, minha turma tava toda, tava super empolgada, eu tava montando um espetáculo lá com eles. Então, né, você não vai poder, eu estava adaptando o texto desse espetáculo, estava preparando os ensaios, né? Então tem todo um tempo para isso, fora todo o tempo da pesquisa que também você precisa ter. Por quê? Porque as pessoas têm, às vezes, as pessoas têm impressão, quando muita gente fala mesmo, né? Quando está estudando para o vestibular, ou muita gente que estuda para concurso, o fulano estuda 10 horas por dia, né? Ou 8 horas por dia. Estuda. Mas o que, que acontece? Quando você não é uma coisa tão simples assim. Porque quando você está fazendo isso, por exemplo, vou dar um exemplo bem da minha rotina, que é do doutorado, né? Que então eu tenho que produzir, que não é só uma questão de uma prova, eu vou ter que produzir um texto mesmo, né? Uma tese toda sobre o trabalho dessa pessoa, no meu caso, o trabalho do Michael Chekhov, ou outras pesquisas, né? Tem vários tipos de pesquisa. Mas no meu caso, então, assim, eu tenho que ter toda uma rotina onde eu vou estudar 2 horas, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma caminhada, eu vou estudar mais um pouco, eu vou ter que avaliar um melhor horário, por exemplo, que eu possa ler ou que eu possa realmente escrever o que, né, tentar pensar como eu vou escrever, organizar o material. Então, por exemplo, no primeiro ano você escreve muito pouco, porque você vai reunindo esse material e vai fazendo isso cruzar na sua cabeça. Você faz muitas anotações, mas escrever mesmo é bem menos, porque você tem que pegar tudo que você puder e tentar fazer relação entre esse material todo, né? Tentar direcionar isso para um texto. Aí, por exemplo, agora que eu já estou no que eu vou passar pela primeira fase agora da qualificação, que é quando você já apresenta o trabalho na metade,
para mostrar assim para a banca, né, para uma banca de profissionais que vai dizer, ó, você está fazendo isso aqui é legal, mas talvez você tenha que fazer, está faltando isso, enfim, eles vão avaliar, né? Uhum. E aí, agora que eu estou escrevendo, por exemplo, eu tenho que criar toda uma rotina para eu escrever, ter esse tempo para a cabeça, porque sua cabeça precisa descansar para poder voltar e poder absorver o que você está estudando, né? Porque não é só decorar, é você realmente fazer aquilo ter um sentido, entender a trajetória, ou quando está pesquisando outra coisa, entender como aquilo se dá, né? Nas artes, por exemplo, entender como cada coisa se dá. E aí você vai caminhando nisso, e aí você tem que escalonar todo o seu dia, você tem que organizar toda a sua agenda nisso. E eu no meu caso, eu sou muito cri-cri. Então, eu acordo, tomo café, aí eu tenho as 2 horas, depois eu faço 1 hora de alguma outra coisa, volto, continuo mais um pouco, aí eu paro, come. Aí às vezes, você tem que dar uma caminhada, ou você tem que, sei lá. Aí, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro no computador. Quando chega a noite, para eu poder dormir e não ficar com a tela também, aí eu, por exemplo, eu deixo para ler à noite, porque aí a leitura é diferente, você já baixa essa frequência, e aí você fica lendo à noite. Mas então tem toda essa questão que você tem realmente que ter um foco, né? Um Sim. foco muito grande E é por para. isso que existe essa questão da bolsa, né? Que não é uma bolsa, não é uma doação de dinheiro, né? É uma Não. remuneração por todo esse trabalho, porque afinal de contas, depois dessa, né, toda essa pesquisa, todos esses artigos, toda essa divulgação que você faz, isso está sendo entregue, né, para as próximas pessoas que estão vindo aí, né, que vão estudar, que vão querer saber, entender. Então, assim, é uma linha que vai ser como se fosse um crochê, né? Que vai sendo feito e vai Exatamente. sendo entregado, você vai sendo entregue para o próximo, né? Que já tem toda aquela linha construída, né? Então é um trabalho mesmo, né? Não é uma. É um trabalho, e assim, Daiane, as pessoas têm que entender também o quanto o pesquisador precisa cavar. Não é, você não compra um bando de livros daquele tema e junta eles. Tá? Não, você precisa sempre. Existe dentro da academia uma exigência de que seja a pesquisa seja inédita, que você traga algo novo. Então você tem que sair atrás para traduzir coisas, para hoje, graças a Deus, existe o Google Tradutor para a gente que só para, né? Mas assim, precisa disso. Outra coisa que que é muito importante assim, é que a gente porque às vezes eu acho que talvez algumas pessoas acham que é só que não é, porque você não está saindo às vezes de casa, então parece que você não está trabalhando. Agora, acho que a pandemia as pessoas começaram a mudar um pouco, isso vai começar a mudar essa questão do trabalho em casa, mas a gente trabalha muito. E, por exemplo, só para ter, e gente, isso é uma coisa que, claro, não é uma, assim, vamos dizer, uma coisa estabelecida, cada um também tem que desenvolver a sua própria rotina, né? Mas isso, eu faço isso e conheço muitos pesquisadores que fazem o mesmo. A gente acorda às vezes 6h30, 7 horas da manhã para poder se organizar, porque a gente tem metas também que a gente mesmo estabelece. Então, tudo isso, e assim, e fora isso, a gente também tem esses artigos, essas comunicações, todas que a gente faz, tudo isso também é exigido. Então, isso é um tempo muito grande, e a bolsa é fundamental para isso. Porque você tem que, inclusive, assim, você tem que estar todo momento, e eu acho isso correto. Esses artigos, essas coisas servem também para mostrar, olha, né, para você também dar o retorno da onde está teu trabalho, o que é que você está fazendo, como, né? Isso também é uma forma de mostrar. Então, não é, às vezes, talvez as pessoas pensem assim, como é que mede isso? Como é que, né, na academia, talvez quem não conhece esse cotidiano pode achar que, mas aí você só estuda e entrega uma coisa mais ou menos. Não é assim. É realmente, se você não se compromete e realmente trabalha no horário realmente, né, e se dedica àquilo, não tem como. E não tem como você levar realmente, assim, ó, muitas pessoas conseguem trabalhar, eu sou uma delas, trabalhar e fazer a pesquisa. Mas eu trabalho muito menos, o horário que eu faço é bem menor, né? Eu não tenho um trabalho de 40 horas,
né? Eu tenho um trabalho de 20 horas e ao todo não dá bem as 20 horas, porque eu sou extra classe na escola, mas sim, eu tenho um trabalho de aproximadamente 20 horas semanais e eu já tenho toda uma organização. Eu imagino para quem, como eu, já conheci pessoas que não tinham bolsa e que tinham que trabalhar 40 horas e fazer uma pesquisa. Gente, a pessoa fica totalmente, realmente, assim, a pessoa não tem gás, né? E é uma coisa difícil. Então, a bolsa é muito importante. E isso faz. E hoje, agora a gente está vendo nessa questão também do corona, né? Nessa questão da pandemia, o quanto é importante o trabalho do pesquisador Sim. para desenvolver, para pensar, para tentar, né? Para desenvolver. No caso, teve a questão da vacina, mas a gente para desenvolver outras coisas para também, porque isso não vai ser só, né, a vacina, agora a gente vai ter que lidar com todo uma realidade. Então, quem pesquisa essa questão das doenças, nossa, isso da saúde, Então, e cada gente, é pesquisador entrega um pedacinho, né? um pedacinho, 4 anos que a pessoa fica fazendo um doutorado para entregar um pedacinho, um né? pedacinho, E aí o exato. outro vem, aí o outro, né? Então, assim, que nem essa coisa da gente conseguir fazer uma vacina em 1 ano de pandemia, isso é inédito, porque, né, os pesquisadores correram desesperadamente para trabalhar e pesquisar para tentar deixar o mais rápido possível, porque isso não existe de fazer uma pesquisa tão rápida assim, né? É porque teve ajuda do Exato, mundo inteiro, muitos pesquisadores entregando pedacinhos, e aí, né? Então foi exato. muito legal. E é realmente porque é difícil, não é simples, né? Então, e tudo isso é importante, eu acho importante que as pessoas entendam, né? Porque realmente a gente não tem como, a gente não conhece a realidade, né? Não tem, é importante a gente saber que tudo isso tem realmente uma importância, mas também e uma exigência de quem está fazendo, né? Que é bem alta, assim. Você tem que, para entregar algo que realmente faça a diferença e seja, é necessário muito estudo e que realmente tenha, né, uma base, enfim. Então, tudo isso é realmente, nesse sentido, a bolsa é super importante, né? Qualquer meio de fomento à pesquisa é muito importante, porque é isso, o pesquisador envolve o tempo realmente de um trabalho formal na sua pesquisa, né? Com certeza. Então, é isso, tem que ser, é muita, e aí é aquela coisa, né, gente, que o artista já sabe bem, não existe fim de semana, não existe feriado, né, isso, eu acho que eu sempre falo assim, a vida do pesquisador e do artista porque eu digo assim, sempre fui pesquisadora, porque eu agora tô na universidade cumprindo trâmites, e também dentro de daí tem todo também uma linguagem, né, que você tem que encaixar na linguagem acadêmica. Mas o artista, ele é um pesquisador. Né, a gente é um pesquisador, porque para fazer um espetáculo, para fazer você que faz os bonecos, você não é só inspiração, também, é muito da inspiração, mas tem todo o trabalho dos 90% que quando a inspiração vem, ela já vem, mas você tem que ir atrás de como você vai fazer isso da melhor forma, né? Então, de uma luz que a gente tem no momento, a gente depois tem todo o trabalho para materializar aquilo que a gente viu internamente. Então, pro artista, a pesquisa é uma coisa da vida, é constante, né? E aí, às vezes, eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, e é importante que ter essa visualização, né? Sim. E é isso. Ai, obrigada. Eu acho que, nossa, acho que esclareceu bem, pelo menos para mim, que sou uma pessoa leiga, nunca fiz pesquisa na universidade, não sabia como é que funcionava. Para mim foi muito bom, gostei muito. Que bom, espero ter esclarecido aí o pessoal, espero que todo mundo goste aí. Você quer acrescentar alguma coisa? Então, vou deixar um recado. Eu quero deixar um recado para quem é bem jovem, ainda adolescente, e se por acaso achar que é chato estudar, pensa que você pode estudar algo que você ama muito e que isso pode ser o início de uma pesquisa para a vida.
não necessariamente só uma pesquisa acadêmica, mas uma pesquisa para toda a sua vida, porque isso vai encher a sua vida e a sua vida interior de imagens, de gosto e de prazer pela vida. Quando a gente se interessa por algo, porque a pesquisa é isso, é a gente se interessar por algo, é a gente buscar saber mais sobre algo. Então, se você gosta de alguma coisa, mesmo que você não vai fazer uma pesquisa acadêmica sobre isso, né? Invista nesse estudo, na pesquisa sobre o que você ama, porque isso vai te trazer uma vida interior muito grande e muito. Isso vai acrescentar, né, na sua vida interior, na sua alma, e no prazer pela vida, na forma que você olha a vida. Exato. Eu quero acrescentar uma coisa, que ao Sim, você fazer isso, o dinheiro, ele vem naturalmente. Você não precisa ir buscar exatamente. dinheiro nenhum, porque o dinheiro vai chegar até você, se você fizer isso, de forma Exato, natural, né, então é isso. Legal. perfeito. Ah, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, muito obrigada, Graça, pela sua presença, foi muito legal, amei. Obrigada, viu. Obrigada, eu quero agradecer muito você, Daiane, por ter me convidado. E é isso, agradecer pelo tempo aqui, pela essa conversa muito legal que a gente teve. Obrigada. E legal.